Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aí assistindo essa palestra agora, diretamente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui quem fala para vocês é o professor André Valério da Silva. E nós vamos comentar um pouquinho hoje sobre uma palestra sobre uma doença neurodegenerativa muito comum e é muito conhecida, que é a doença de Parkinson. Né? Então, nós vamos destacar aqui os desafios da doença de Parkinson na terceira idade, estratégias para uma vida ativa e apoio sustentável. Bom, primeiramente nós vamos dividir aqui a nossa palestra em quatro grandes pontos, que primeiramente o que é, na verdade, a doença de Parkinson, a sua incidência, como que ela se relaciona com o sistema, já que ela se relaciona com o sistema nervoso central, o que é sistema nervoso central e os núcleos da base que ficam envolvidos nessa doença neurodegenerativa e qual o tratamento. Bom, primeiramente vamos comentar um pouquinho sobre o que é o Parkinson. Né? Então ela se caracteriza principalmente por um tremor e pela rigidez e a hipocinesia ou acinesia, principalmente dos membros. O que é bem característico, né, quando você observa nessa ilustração, né, dá para ver aqui a mão de um idoso aqui no caso, né, ó. Vejam que ela está trêmula e depois quando ela vai pegar um copo, por exemplo, ela para de tremer. Isso é muito interessante, né? Então, esse tremor é um tremor que é sem o que o membro esteja funcionando, que é o tremor em repouso. Né? Então, a pessoa está parada, você para observar a mão e a mão está trêmula. E quando ele vai fazer uma ação, esse tremor ele tende a parar, tá bom? Mas dá para ver esse tremor que é um tremor passivo, né? De ordem passiva, que é como se o sistema nervoso estivesse tentando corrigir de uma forma a musculatura que está parada e ela não consegue ficar parada, tá bom? Tem esse tremor é do tipo rítmico, fino, mais bem visto quando o membro está fixo e não em movimento, né? Em movimento ele não é tão observado. É chamada também de rigidez em roda dentada, na qual o movimento ele não é feito de forma a gente diz de forma assim, um movimento quebrado, né? Em roda dentada. Então ele vai para se movimentar e o membro parece que vai em etapas, né? E não de uma vez. E existe uma diminuição principalmente quando você observa um paciente que é portador de Parkinson, ele tem uma diminuição do piscar, né? Você pede para ele piscar assim, ó, ele demora, é mais lento, é mais devagar, e o rosto fica sem expressão facial, que é uma outra característica também. É caracterizado por lesão da substância negra, somente a compacta, que é uma área de uma região do sistema nervoso chamada mesencéfalo. E nesse mesencéfalo tem essa substância negra, essa substância negra é cheia de células que a gente chama de células dopaminérgicas. E essas células, uma vez lesionadas, elas deixam de se conectar, né, com os áreas do sistema nervoso, como no caso os núcleos da base, tá bom? É uma área cheia de dopamina, né? E essa dopamina deixa de chegar nos tais dos núcleos da base. Muito bem. Então, nós temos alguns gifts aqui para a gente observar, por exemplo, um paciente, aqui nota-se que é um paciente idoso, né? E ele está fazendo um movimento aqui de marcha e está com os membros trêmulos, né? Dá para observar que o membro superior tremendo, né? E aqui dá para se observar aqui também, ó, nesse outro gift aqui, um movimento como se fosse de contar notas, né? Que é esfregando o polegar no dedo indicador, né? Esfregando, então esses são os movimentos típicos de Parkinson, que são aqueles movimentos passivos, né? Veja que a pessoa ela não está fazendo nenhuma ação e a mão fica com esse movimento, né? Sem parar. Então, essas são algumas etapas da doença de Parkinson, ilustrada aqui por um ilustrador muito famoso, que é o Frank Netter, né? Primeiramente,
da pessoa com tremor de membros, depois já prejudicado a sua deambulação, né, a face sem expressão facial. Depois, com o tempo, vai necessitando de mais cuidados, até que no fim vai acabar ficando sentado, né, sem todos os trazendo uma série de prejuízos funcionais para esse indivíduo, né, acarretando o fim, acaba ficando sentado e imóvel. E um vídeo muito interessante, que é um caso de um senhor que apresenta Parkinson, né? Dá para perceber o senhorzinho de cabelinho branco ali, os membros superiores trêmulos, né? Então a clínica aqui coloca alguns obstáculos para ele ver o obstáculo e pular o obstáculo, né? Porque ela está pondo o pé ali na frente para testar se ele consegue movimentar o membro inferior, né? Então veja que ele está e ele perde aqui uma hora a postura, ó, e ele vai tendendo a cair. Veja que o tremor ele vai aumentando, até que ele tem que ficar sentado, né? Então um paciente típico de Parkinson, certo? Muito bem. Agora no vídeo 2 é o mesmo paciente, tá? Não trocou o paciente, ele está na bicicleta, ó, e ele vai pedalando na bicicleta ali livremente, né? Tranquilo, ó. Vai até a frente do hospital. Olha lá. Ele vai pedalando, ó. Chegando na frente, ele vai dar a volta. E agora, ele voltando aí, ó. Né? E é o mesmo paciente. Então, ele até ficou de pé pedalando, né? Veja o esforço que o senhor está fazendo. Então, vejam que ele apresenta Parkinson. Veja que é muito interessante do Parkinson, né? É que ele apresenta o tremor. Ele é quando você não está realizando um movimento. Quando você está realizando um movimento, esse movimento ele consegue ser corrigido e você não tem o tremor. Esse tremor acaba sendo corrigido e você não tem o tremor, né? É uma outra característica do Parkinson aqui também. Vocês vão perceber que a hora que pega ele, ó, e ele vai ficar parado de novo, ele não consegue andar, ele vai precisar de ajuda. Ó, o tremor no membro inferior, né? E se não pegar ele ali na bicicleta também, ele pode tender a não conseguir ficar de pé. Muito bem. A incidência da doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa com maior quantidade de casos, né? Ela perde para o Alzheimer. Ela é progressiva, idiopática, afeta principalmente indivíduos acima de 60 anos, então a pessoa idosa tem que tomar cuidado, né? Porém, ela permanece desconhecida em diferentes aspectos, né? Possíveis fatores de risco são investigados, visto que as mutações genéticas são responsáveis por uma pequena parcela de todos os casos, onde a maioria dos casos é ocasionado por fatores externos mesmo, somado a genes. Então, hoje em dia, o que se sabe de genética é que ela está muito mais associada a outros fatores externos, junto com genética, do que somente genético, tá bom? Existe uma projeção da quantidade de portadores da doença de Parkinson no Brasil, que seja em 2060, ela esteja tremendamente alta, uma vez que ela é muito comum em pessoas idosas. Então isso vai se intensificando, né? Então a doença de Parkinson é muito característica em idoso e ela só tende a aumentar o número de casos, né? A incidência, que é o número de casos novos, ela vai aumentar de acordo com o envelhecimento da população. Então quanto mais velhos, mais pessoas com Parkinson, no caso aqui. Muito bem. Então, só alguns dados aqui, ó. A quantidade de atendimentos por comorbidade do Parkinson. Então, a pessoa tem Parkinson, escorregou, caiu em casa, se machucou, fraturou e foi parar em um hospital para fazer algum tipo de atendimento. Ó. Então, se a gente pegar aqui Sudeste, né, 1.272 casos aqui. Deixa eu ver se esse daqui que a gente pega. Isso aqui são dados obtidos pelo DataSUS, é um pouquinho mais velho, de 2012 a 2016, tá bom? Mas dá para perceber 1.272 atendimentos aqui que ocorreram nessa faixa, né? No Centro-Oeste, por exemplo, 228 atendimentos, né?
E, então dá para a gente ter uma ideia de que a quantidade de atendimentos é alta, somente em regiões muito populosas. Por exemplo, o Centro-Oeste está aqui, o Centro-Oeste está aqui, o Sudeste está aqui. Bom, muito bem. Isso aqui é uma escala de prontuários, nas quais as pessoas elas têm sintomas sintomas secundários ao Parkinson, né? Então, por exemplo, depressão e problemas com sono aparece de forma muito sugestiva em pessoas que apresentam Parkinson também, tá bom? E no grupo de doença de Alzheimer, né, o declínio cognitivo ele está relacionado ao maior risco, no caso aqui no grupo de doença de Parkinson, né, ela está relacionada ao maior declínio, principalmente pelo risco de quedas. Então, a pessoa tem o tremor, ela não consegue, o tremor é essencial, né? O tremor parado, ela não consegue controlar esse tremor e a tendência é ela cair. Então, ela caindo, ela pode ter aí esse declínio cognitivo é sempre relacionado com um número maior de quedas, né? Muito bem. Existe um trabalho muito interessante aqui que demonstra que exposição a agrotóxicos está relacionada à doença de Parkinson, né? Principalmente em usuários de serviços públicos. Isso aqui foi um estudo feito no Paraná, quais esses usuários foram investigados e que todos os usuários que foram no serviço de saúde, que tiveram sintomas relacionados a Parkinson, foram expostas durante a vida a agrotóxico. Então existe uma relação direta aí entre agrotóxico e a ocorrência da doença de Parkinson. Então isso deve se levar bastante atenção. Muito bem. Falar um pouquinho sobre o que é sistema nervoso central, só para a gente poder entender a patologia, né? Então, o sistema nervoso central, o sistema nervoso nós podemos dividir em dois. O sistema nervoso central, que está fixo no que a gente chama de neuroeixo, né, onde tem nessa ilustração o encéfalo e a medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que é caracterizado por esses fiozinhos aqui que vocês estão vendo que são os nervos, tá bom? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, eles estão unidos em um sistema no qual, né, em resumo, o sistema nervoso é aquele que é capaz de manter o corpo em contato com o meio externo, né? Então nós captamos o cheiro, visão, audição, sentimos o tato, esses sentidos serão captados pelos nervos e conduzidos para o sistema nervoso. O sistema nervoso central ele é dividido em medula espinal e o tronco encefálico aqui, né? No qual nós temos o tronco encefálico dividido em três, né? Mesencéfalo, ponto e bulbo. Temos o cerebelo aqui também. E o encéfalo é dividido em telencéfalo, onde estão os sulcos e giros aqui, e o diencéfalo, que é uma estrutura extremamente importante para a captação de sentidos e também relacionado ao sistema endócrino também, tá bom? O tronco encefálico vai ter bastante vias que trafegam por aqui, ascendente e descendente, então eles vão fazer parte do controle motor, controle sensitivo, e o cerebelo participa bastante no controle do equilíbrio e postura, né? Mas não é ele que se relaciona com o Parkinson, tá bom? Essa é uma ilustração da medula espinal, né? Para a gente poder observar, que ela fica ali presa dentro aqui da coluna vertebral. E também nós vamos observar um pouco mais de perto o tronco encefálico e suas características, o cerebelo aqui também, e dá para observar aqui no mesencéfalo, que isso aqui é um corte, né, da ponte, dá para observar a substância negra do mesencéfalo. Vai ser a falta dessa substância negra aqui que leva, por exemplo, ao Parkinson. Agora, como que esses neurônios são degenerados? Essa é um dos grandes vieses, né? De descobrir o porquê que isso acontece no sistema nervoso. Isso aqui é uma ilustração para a gente observar, para nós podermos observar o telencéfalo, né? Então, todos os giros e sulcos. Todos esses girinhos têm uma função, tá? Cada girinho desse daqui e sulco tem uma função específica, tá bom? Por exemplo, dá para a gente observar aqui essas divisões. Esse aqui é um corte do encéfalo, onde a gente consegue observar os núcleos da base, ó.
os núcleos da base, onde eles ficam inseridos na substância negra, né? Muito bem, cada área do sistema nervoso cada área do telencéfalo, no caso, vai ter funções específicas, né, que se relacionam. Por exemplo, o lobo occipital relaciona com a interpretação da visão, parietal se relaciona bastante com memória de rosto, face, e também relacionado à audição, né, o lobo parietal, que é relacionado a captar informações e sensibilidade, né, e temos uma área motora e uma área pré-motora que participam do controle motor, né? E o córtex pré-frontal, que vocês estão observando aqui, que é uma das áreas muito, muito importantes para cognição e inteligência. E os núcleos da base são esses núcleos que estão inseridos nessa substância branca aqui, né? Então elas são muito importantes porque são elas que refinam o movimento, né? Então as informações que se relacionam ao movimento precisam passar por esses núcleos, né? Para que essa informação possa ser refinada e o córtex, né, motor, faça o movimento de forma correta, né? Em resumo, essa seria a participação dos núcleos da base. Né? Então existem esses núcleos da base, são divididos em vários núcleos, como vocês estão observando nessa ilustração, tá bom? Mas o que a gente pode levar em consideração? Um dos tratamentos que ajuda muito ao controle do Parkinson é a utilização do levodopa. Por quê? Porque o levodopa é um medicamento que aumenta a quantidade de dopamina, disposição de dopamina. E é justamente a dopamina que está faltando no sistema nervoso, né? Ela é progressiva, então você vai aumentando a dose dessa levodopa com o tempo, conforme a pessoa for controlando os sintomas. Se forem ficando pior, vai aumentando a dose, tá bom? Porém, exercícios físicos, né? Eles ajudam muito. Como o problema é um problema relacionado à motricidade, então há de se imaginar que se eu inserir no cotidiano desse indivíduo exercícios físicos, eu vou estar favorecendo muito o controle dessa doença, né? Mas ele não deve ser curto prazo, mas se tornar um estilo de vida, né? Fazer do exercício físico algo diário, né? E inclusive que a fisioterapia ela deve ocorrer tão cedo, já se estabelece um diagnóstico para prevenir que a musculatura fique fraca e você fique com a mobilidade reduzida. Exercícios com treinamentos repetitivos serem realizados na fase inicial da permite um controle motor mais próximo e fisiológico e adequado quando houver maior deterioração da atuação dos núcleos da base na evolução natural da doença. Então, quando mais cedo você fizer exercício físico, você vai fazendo com que como ela é degenerativa, uma hora ela vai acabar ficando pior, mas esse pior não vem de uma vez. Esse pior você vai empurrando a doença para mais longe, né? Que um grande estudo epidemiológico demonstrou que pacientes fisicamente ativos tiveram uma menor taxa de mortalidade, né? Uma melhor qualidade de vida e um aumento das funções para as atividades da vida diária quando comparados a indivíduos com menor atividade. Né? Então, canabidiol também tem sido utilizado no tratamento de Parkinson, com resultados muito promissores, né? E o que a gente consegue estabelecer aqui? Que a atividade física, tanto a atividade que se relaciona à mente, né? A gente poder trabalhar, auxilia tanto ao trabalho mental como a qualidade de vida, né? Mantém uma vida melhor, né? Então, e como é uma doença que se relaciona com um quadro clínico deteriorativo, fazendo com que a musculatura ela vá com o tempo perdendo muito o controle do sistema nervoso. Então, quanto mais cedo você inserir exercícios, melhor, né? Por isso, tenham sempre uma boa qualidade de vida, né? Esse é o essencial, ok? Então, eu termino essa minha palestra por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dela, tá bom? E até a próxima palestra. Tenha um ótimo dia, um abraço, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!